Final de semana temos rodadas, mais bola rolando dos nossos campeonatos estaduais e também de amistosos. Tem times que ainda estão organizando a sua pré-temporada. É o caso do Flamengo, que segue nos Estados Unidos. A Lívia Laranjeira está acompanhando, tem trazido as informações para a gente e traz outras informações do Flamengo, que amanhã tem um amistoso do seu time principal com o Orlando City lá nos Estados Unidos. E o time alternativo tem um duelo contra a Portuguesa. Conta um pouquinho pra gente aí dos Estados Unidos, Lívia, boa noite. Tudo bem, amigos? Um grande abraço para todo mundo ligado com a gente. O Flamengo faz nesse sábado o segundo e último amistoso dessa pré-temporada nos Estados Unidos, diante do Orlando City. E o time deve ter novidade entre os titulares. No primeiro amistoso, contra o Philadelphia Union, o Tite tinha feito muitos testes, né? Ele usou dois times completamente diferentes no primeiro e no segundo tempo daquela partida e os dois times mesclados, com alguns titulares e alguns reservas. Para a partida contra o Orlando City, a intenção do técnico rubro-negro já é escalar o que ele considera o time titular, até visando a sequência da temporada. Esse elenco, o elenco que está aqui nos Estados Unidos, vai para Belém e já joga contra o Sampaio Corrêa no dia 31. Então já é uma preparação para essa partida. No último treino, antes do amistoso contra o Orlando City, o Tite escalou o Flamengo com Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta, Everton, Cebolinha e Pedro. Então, De La Cruz ganharia essa vaga do Luiz Araújo, entraria no time titular. O Tite, na entrevista coletiva aqui na véspera do amistoso, falou sobre como ele faz para gerir um elenco tão cheio de estrelas. Vamos ouvir a palavra do técnico do Flamengo. Flamengo, enquanto instituição, ele tem que ter uma equipe forte. E eu tenho colocado isso para eles. Depois o técnico vai agradar 11 e vão ficar contentes. 5 vão entrar em condições normais e eles vão ficar um pouco satisfeitos com o técnico. E os outros não vão gostar. Mas eles vão ter o meu respeito e vão ter o trabalho. Porque daqui a pouco, na outra semana, eles podem estar nesses 11 e que vão gostar do trabalho técnico e vão dar a sua oportunidade. Mas de uma coisa eles têm. E eu não faço isso numa conversa com a imprensa. Eu faço isso atrás do pano. O respeito e o trabalho meu e da comissão técnica toda, ele tem que ser igual. Como um dos capitães do Flamengo nessa temporada, o Gerson também participou dessa entrevista coletiva e aí ele foi perguntado se o fato de ser um amistoso faz com que os jogadores entrem mais leves. O meu modo de pensar como jogador e como torcedor do Flamengo, quando você veste a camisa do Flamengo, não existe amistoso, existe uma partida onde as duas equipes querem a vitória, claro, se respeitando, a gente respeita o adversário, nosso respeito com o adversário é sempre jogando sério e tentando impor o nosso estilo de jogo. Como eu disse, um dos reforços do Flamengo para essa temporada, o Nico de la Cruz, já deve ter uma primeira oportunidade como titular e o outro contratado, o Matias Vinha, também está por aqui, mas aí ele vai assistir das arquibancadas mesmo. Ele chegou a Orlando, já está integrado ao elenco, mas ainda se recupera de uma lesão no joelho. O Sport TV mostra Orlando City e Flamengo, a bola rola às 4 da tarde, mas às 3h30 a gente já vai estar no ar com todos os detalhes. Luiz Carlos Júnior comanda a nossa transmissão com PC Vasconcelos e Ana Thaís Matos. Está feito o convite, conto com a companhia de vocês. Até mais. Valeu, Lívia. Aceito o convite, então, amanhã às 4 horas da tarde, na telinha do Sport TV, tem um amistoso entre Flamengo e Orlando City. E aí, com essa grande questão, montamos o nosso campinho, vou trazer para cá para a gente trazer essa discussão para a nossa mesa, para a nossa resenha também, que é a atual resenha. Quem está agora no barzinho lá acompanhando a troca de passes, ouvindo a gente, o torcedor do Flamengo está pensando nisso. Bem, o De La Cruz vai estrear entre os titulares, então. Onde? Acho que essa é a nossa discussão. A gente está imaginando, nesse campinho, Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, essa linha defensiva por enquanto. Sem dúvidas, Pulgar e Gerson, aí começam as nossas dúvidas. Arrascaeta, mais centralizado, também tem um pouquinho da forma como a gente precisa armar esse campinho, mas a gente pode pensar no De La Cruz mais ao lado do Arrascaeta, ele fazendo uma ponta direita, Pedro e Everton, Cebolinha fazendo a ponta esquerda. Esse é o time que deve começar a partida. Mas como entra o De La Cruz nessa equipe? Mais ou menos nessa formatação? O que você imagina, Alex? A ideia, penso eu, como o Varela também é um lateral
não é que é aquele cara hiperconstrutor, vamos dizer, ele também pode dar um suporte junto com o Pulgar para aquele lado, apesar que o Pulgar ele pode chegar. Mas eu vejo o De La Cruz fazendo um pouco do que o Everton Ribeiro fazia, porque ele vai ser esse meia pela beirada, alguns momentos abertos e alguns momentos ali por dentro, né? Lógico, tentando fazer essa combinação com possibilidade dele construir e chegar na área, né? Porque ele não vai ficar só aberto, quem vai ficar mais aberto é o Cebolinha. O Cebolinha é o cara que vai acabar vindo isso. Então, pode mudar-se o nome, mas se for ver a estrutura do Flamengo, é muito daquilo que já foi utilizado. E acho que é a função que a gente imaginava que o De La Cruz poderia vir. Ele pode jogar e fazer essa função pelo lado de lá, mas como tem Cebolinha e tem Bruno Henrique, não acredito que isso vai acabar acontecendo. Em algum momento, se ele precisar, ele pode até tirar, de repente, algum volante, trazer o De La Cruz e colocar algum outro mais agudo aqui na beirada, mas eu vejo assim a maneira de funcionar com ele vindo realmente ajudar um pouco a Arrascaeta nessa construção pelo meio. E aí a gente você vê por aí também, Jéssica, imaginando também o Luiz Araújo perdendo nesse momento espaço no time titular, né? Porque a vaga em disputa hoje no time titular do Flamengo é a ponta direita. Né? Luiz Araújo ele consegue entregar em 2023 aquilo que o Tite queria, que era uma recomposição e uma construção rápida, enfim, mas ele ainda não deu aquele convencimento, né, para ser o titular absoluto da posição. Acho que ninguém ali é o titular absoluto, sempre vai haver disputa, porque o Flamengo tem titulares à sua reserva, mas ainda assim o que eu vejo de espaço hoje no time para entrar é na ponta direita. Isso pode mudar ao longo do ano, mas essa formatação que a gente vê no campinho é o futebol que o Tite acredita. Ele acredita nessa formatação, nessa maneira de ter laterais construtores, né, de ter um ponta esquerda que é agudo. Ele pensa o futebol dessa maneira. Eu não acredito que ele vá mudar nesse início de ano. Ele já conseguiu consolidar essa ideia no próprio Flamengo no final de 2023. Então ele sanou as dúvidas do Flamengo jogando assim. Então agora o Flamengo vai ao mercado e já olha determinadas peças pensando nesse jogo que o Tite quer desenvolver. O que a gente tem visto nessa pré-temporada do Flamengo, em alguns momentos, ele abrindo mão dessa ideia de jogo que é dele, que é muito própria, característica do Tite, para encaixar um Gabigol, que tem isso também, né? Além de La Cruz, tem que encaixar um Gabigol. Acho que essa é uma segunda questão. A gente está pensando num time aqui muito rígido, né? E a gente sabe que o futebol é movimentação. Então, primeiro que já tem a movimentação desse time em campo. E tem as mexidas ao longo do jogo. O jogo tem 90 minutos e não jogam só 11. E aí, como é que a gente pensa nessas possibilidades ao longo da partida? Se o Gabigol entrar nesse time, se o Luiz Araújo entra nesse time, dá para pensar, de repente, no Gerson saindo e recuando o De La Cruz e jogando com um ponta mais agressivo como o Luiz Araújo? Sem dúvida. Eu acho que dependendo também das contratações que ainda podem chegar ao Flamengo, o De La Cruz ele não vai ficar fixo como o substituto da ponta direita. Ele é um jogador que vai disputar a posição no meio-campo e no ataque. Então, o Tite tem essa flexibilidade porque ele é um jogador muito versátil, de marcação também e de construção. Então, ele pode jogar com o De La Cruz como um segundo homem do meio campo, um Gerson quando ele quer um Flamengo mais ofensivo. O grande problema, o bom problema, né, para o Tite é encaixar o Gabigol, porque isso vai exigir uma mudança de esquema, de estrutura, né, porque ele não tira o Pedro, ele não abre mão do Pedro. Para ele quer um centroavante com as características do Pedro em campo. O Gabigol está tentando encontrar uma forma de fazer o Flamengo jogar com o Gabigol e com o Pedro. E aonde ele tem tentado achar essa posição é um Gabigol um pouquinho atrás do Pedro, quando ele saca o Arrascaeta e coloca o Gabigol. Não acho que vai ser assim que o Flamengo vai sair jogando no Carioca, por exemplo, quando sair da pré-temporada. Mas são tentativas que o Tite está fazendo para dar ao Gabigol a perspectiva de que ele pode ser titular. Porque ele é muito competitivo, porque ele quer buscar esse espaço no grupo e porque seria muito bom poder contar com o Gabigol entre os titulares. Então, é um quebra-cabeça que o Tite está tentando começar a resolver nessa pré-temporada. E aí ele vai combinando, assim, você pega para a saída com bola, o Tite não é acostumado a fazer uma saída de 3, né? Sim. Então ele vira um 2, 4 ou 3, ele pode adiantar o Gerson, manter o De La Cruz aberto. O De La Cruz ele pode com liberdade vir, depende de como vai funcionar o meio de campo desse adversário, né? Para poder ter o Gerson e a Arrascaeta. O Arrascaeta sempre com aquela liberdade de fazer os movimentos dele. Só que agora eu acho que ele tem nessa pré-temporada, o ano passado ele teve essa cautela das 2 linhas de 4 e tal, porque faltava algo fisicamente no Flamengo. Hoje, eu acredito que com essa capacidade, ele vai tentar fazer os encaixes para que realmente pressione um pouco mais alto e fique mais longe do gol dele, porque ele também tem condição de fazer isso. Então, se for entrar o Gabigol, do jeito que está desenhado, é só no lugar do Pedro, a princípio, né?
É lógico que o De La Cruz está comendo a bola. Arrascaeta, ele vai dar um jeito de colocar. Se o Everton Cebolinha cair um pouquinho, pode ser que daí surja um Bruno Henrique, porque com a capacidade que tem, a qualidade que tem eles, essa equipe do Flamengo, naturalmente, quem baixar um pouquinho acaba dando No primeiro jogo, ele botou o Cebolinha na reta final, no lado direito, para entrar o Bruno Henrique no lado esquerdo. Ele tinha feito Mais o uma oposto no ano tentativa. passado, né? Porque o Cebolinha está muito bem, tá muito né? bem. E aí, exatamente, como o Cebolinha vinha muito bem na última temporada, no finalzinho do ano passado, ele tentou o Bruno Henrique pelo lado direito, né? E agora ele tentou fazer o oposto, tentou ver se funcionava. Porque é isso, tem muitas opções, né? Um elenco que permite muitas opções. E eles se conhecem bem, né, Cami? Eles conseguem se encaixar. Lógico que tem que ter uma base, pelo menos para com bola você vai ter liberdade desse tipo e alguns limites, e sem a bola eu preciso que você faça essa função, pelo menos quem estiver perto dela. Né? É praticamente uma orientação inicial. Mas isso que o Alex falou faz muito sentido. O ano passado o Tite foi muito conservador, porque o Flamengo exigia isso. Vamos primeiro pensar na defesa, vamos ajustar nossa marcação que está fraca, vamos nos organizar defensivamente para depois pensar a forma de atacar, de ser ofensivo. A partir do momento que ele conserta isso, permite ao Flamengo ser mais solto em campo, passar para o próximo estágio. Eu acho que é bem isso. Como as peças se conhecem muito, naturalmente não vão mais ficar tão presos ao esquema. Vamos começar a se movimentar, ainda mais com jogadores tão talentosos, como o De La Cruz, com a Arrascaeta, o próprio Gabigol, que é um jogador que ataca o espaço, que faz infiltração. Então, acho que isso possibilita ao Tite começar aos pouquinhos a trabalhar mais versatilidade. Vamos acompanhar, então, vamos descobrir um pouquinho do que ele está pensando e trabalhando nessa pré-temporada amanhã. Seleção, né? É uma seleção, né, cara? Sim, muitos talentos, né? É isso. A gente falou do time titular, dos 11 que começam, mas tem ainda mais craques nesse elenco que ele vai utilizar ao longo dessa temporada. Então, fica o convite amanhã para esse amistoso contra o Orlando City, que a gente vai ver um pouco desse trabalho do Tite. E estávamos acompanhando aqui, falamos bastante da nossa seleção,